E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/ninodenani. A pergunta é, como eu fiz para ficar mais sociável, né? Que a pessoa está tendo dificuldade. Desde adolescente, desde pequeno na verdade, eu notei eu tenho um processo muito interno, tá? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou assim. Eu não sou esse cara que vocês veem aqui na internet. Eu sou mega tímido, eu sou muito reservado, eu não fico para lá espalhando as coisas, eu não fico saindo... Eu detesto ser o centro das atenções. Se vocês me verem como eu me visto, por exemplo, eu me visto basicaço, assim, tipo camiseta e calça, já para não chegar chegando nos lugares. Eu sou master reservado. Isso fez com que eu criasse uma personalidade muito observadora. Então eu penso muito a respeito das coisas e eu olho muito as coisas. Quando eu comecei a como eu tinha esse processo de observação, de perguntar, de questionar, eu comecei a me perguntar a respeito das atitudes que eu tinha. Então, por exemplo, eu comecei a olhar para mim e falar assim, o que é bom e o que não é bom. Então, quando eu percebi, por exemplo, que eu tenho alguns probleminhas de leitura, alguns probleminhas de escrita, né, que é um grauzinho bem baixo de dislexia, eu comecei dentro de mim, bolar estratégias para vencer a dislexia. E uma das coisas que foi, né, é que na minha época nem chamava dislexia, mas uma das coisas que eu fiz foi parar de escrever. Eu não escrevia na aula porque eu precisava prestar atenção, que aí eu guardava a informação. Então, desde cedo, eu criei uma personalidade que tem prazer em ultrapassar limite. Eu gosto muito de me pôr em teste. Então, por exemplo, a viagem que eu fiz para o Espírito Santo, eu fiz sozinho porque eu queria me testar. Se eu conseguia ficar tanto tempo na moto, se eu conseguia ficar tanto tempo sozinho, andando. Então, eu quis me testar. Eu gosto disso. Então, eu criei uma ordem para juntar pessoas que me ensinassem coisas. Não foi para eu ser o líder. Eu gosto de estar o tempo inteiro sendo testado. E muitas vezes eu gosto de me testar. Portanto, quando eu vejo alguma coisa que eu quero, que eu vejo que é um problema, eu simplesmente penso as estratégias que eu preciso fazer para superar isso. Então, uma das estratégias que eu fiz para superar essa minha timidez, etc e tal, eu aprendi na faculdade, por incrível que pareça, de uma forma completamente inesperada, porque assim, a minha faculdade é de artes, mas eu fiz bacharelado em arte com licenciatura. E eu tive várias aulas de licenciatura. Licenciatura é para você dar aula, né, na escola. E quando você dá licenciatura, quando eu fui aprender, né, algumas aulas de licenciatura, eu tive umas aulas de psicologia e eu aprendi as questões dos arquétipos. E aí uma das minhas professoras falou para mim assim, cara, quando você entra em determinado lugar, você tem que assumir personas. Não é você ali, é o professor. Não é você na frente do terreiro, é o médium. Não é você na frente dos alunos, é o professor. Então você tem que assumir um papel. Você cria uma personagem e interpreta esse personagem naquele momento, né? Eu, por exemplo, quando eu vou encontrar as pessoas, eu assumo um papel do Nino YouTuber, que é esse cara que vem aqui que fala, porque pra mim falar na câmera é simplão, agora falar com pessoas é todo um outro caso. Então eu assumo o Nino, esse personagem que vocês veem aqui. É claro que eu não estou falando com isso que eu estou mentindo para vocês, tá? É uma questão de me tornar mais fácil de falar, né? Então eu assumo um personagem. Com o tempo, esse personagem vai deixando de existir, né? Por exemplo, a primeira vez que eu conheci o Spook, eu tava meio... A primeira vez não, mas... a primeira vez que eu conheci o Spook, pessoalmente, eu tava mega tímido, porque eu fui numa palestra do Léo Lousada. Tava o Spook e a Dani Mosena, que é a esposa dele, e tipo um monte de fã lá. Eu lembro que quando foi assim que eu conheci o Branquinho. A gente foi subir pra palestra
E na hora que abriu o elevador, o branquinho fez Spook! Aí o Rodrigo passou. Dani! Aí a Dani passou. Aí, Nino! Aí ele voltou pro elevador. E subiu de novo. E aí eu cheguei lá em cima, tava o Léo, né? Que o Léo, você sabe, eu tipo, admiro pra caralho o Léo. Só que aí eu me visto de um personagem pra conseguir falar. Então, qual que foi a minha saída? E eu tô falando isso porque funcionou pra mim, não tô falando que vai funcionar pra você, tá? Eu criei personagens pra cada uma das situações que eu tô. Então, eu em ordem sou uma coisa, que até o pessoal lá da ordem fala que eu assumi o manto do ancião, porque eu falo pouco, falo pausado, penso muito bem nas palavras que eu vou usar, né? Eu assumi a função de mestre. Aqui na internet, vocês podem ver a diferença entre as lives. Na live de segunda e de sexta, que são lives mesmo, eu sou esse menino aqui, brincalhão, porra louca, fala palavrão, manda tomar no cu, zoou o dadá com a maricota. No vídeo de quarta é outra coisa, que até a maricota sentiu diferença. Falou, nossa, como o menino tá sério, aconteceu alguma coisa. Não aconteceu, é porque tipo, eu assumi um outro personagem, sacou? Que são avatares que eu utilizo para conversar com vocês. Ou seja, a ideia que eu estou expondo, meu caráter, minha índole, minha ética, minha moral, são as mesmas. Mas a forma como eu interajo com esse universo é diferente. Tá? E lembrando que o mago entende a diferença entre o mundo interior e o mundo exterior. E ele consegue atuar na relação das coisas, lembra? Isso que eu estou fazendo é atuar na relação entre o mundo interior com o mundo exterior. Mas se você tiver dificuldade, procure um psicólogo.